Talvez esse seja o filme de contos de fadas mais subestimado que existe. Seja por seu ritmo lento ou por não ser um típico filme de terror, você pode ter assistido e não gostado. Mas você sabia que o conto de João e Maria pode ter inspirações em histórias reais e realmente assustadoras? E que a lenda da casa feita de doces da bruxa tem uma origem ainda mais sombria que a própria história de João e Maria? Vou te contar um pouco mais sobre isso e depois você me conta a sua opinião no final desse vídeo. Tempos difíceis podem tornar o mundo um lugar cruel, cheio de fome, violência, miséria e pode colocar à prova todos os valores e dignidade das pessoas da pior forma possível. Com uma perspectiva nova do conto de João e Maria, essa história é contada pelas próprias bruxas, com muito simbolismo e referências a outras lendas europeias. Para quem gosta do lado sombrio dos contos de fadas, de bruxaria e de canibalismo, esse é um prato cheio. E se para sobreviver pais precisassem abandonar seus próprios filhos em florestas? Ou quem sabe, se decidissem que precisam devorar seus próprios filhos para não morrer de fome? No conto dos irmãos Grimm, João e Maria são abandonados pelo pai na floresta depois de ser convencido pela madrasta. Não tinham comida para todos e precisavam escolher entre a própria sobrevivência ou a sobrevivência das crianças. Na floresta, João e Maria encontram uma bruxa canibal que devora crianças depois de engordar elas com banquetes de doces, pães, carnes e tudo que se possa imaginar. Mas, sendo espertas, as duas crianças conseguem enganar a bruxa e empurrar ela para dentro do forno. Após a morte da bruxa, as crianças roubam seus tesouros e voltam para a floresta, onde encontram o caminho de volta para casa. Chegando lá, a madrasta já havia morrido e o pai estava arrependido de ter abandonado os filhos. E agora, com o tesouro da bruxa, todos têm um final feliz. Mas esse é o conto de fada dos irmãos Grimm. O filme tem uma história própria, com uma mensagem e objetivos próprios e uma atmosfera única de terror psicológico e sombrio. Além disso, não é à toa que o título foi alterado de João e Maria para Maria e João. No conto original, o nome das crianças é Hansel e Gretel. E assim como no conto original, a história começa regada a fome e miséria, com Maria e João tendo que sair de casa para tentar a sorte na floresta depois que foram expulsos pela própria mãe. Não tinham comida, não tinham trabalho e não encontrariam caridade em lugar algum. Mas talvez se as crianças fossem embora, quem sabe conseguissem sobreviver um pouco mais. Além disso, Maria é forte, é do tipo que teve que amadurecer muito cedo para ajudar os pais a cuidar do irmão mais novo, que ainda é muito pequeno para entender como o mundo pode ser cruel. Ela já conhece esse mundo, conhece a maldade das pessoas e sabe que tudo tem um preço e é preciso tomar muito cuidado ao acertar um presente e com pessoas que ficam muito felizes em ajudar, porque nada vem de graça. Uma coisa incrível nesse filme é a estética da iluminação e a atmosfera sempre sombria. A gente sente o isolamento da floresta e a solidão dos personagens, quase sempre iluminados apenas por uma simples vela ou por um dia nublado que parece já estar terminando. Não é um terror convencional de susto, mas um terror psicológico, cheio de referências à bruxaria, com símbolos ritualísticos espalhados por toda a parte. Pode parecer estranho, mas é um filme quase introspectivo, de tão imerso na própria escuridão. O mais incrível dessa história é que o conto de João e Maria tem um paralelo muito real com histórias sinistras que aconteciam na Europa antiga. É horrível e até inacreditável que pais abandonem seus filhos em florestas, mas a verdade é que coisas como essas podiam realmente acontecer. Na época medieval, as crianças eram os membros de menor valor em uma família, porque são frágeis e podem ficar doentes facilmente, além de não poderem contribuir de forma relevante para a família. Então muitas vezes acabavam morrendo por conta de condições de miséria ou por negligência dos próprios pais. Era algo relativamente comum que naquela época os adultos se dessem maior prioridade. E ainda mais comum era acontecer dos pais abandonarem os filhos nas florestas em épocas de grande aflição. Agora imagine histórias reais de terror, onde se ouve por aí que existem pessoas, bruxas que durante a noite sequestravam essas crianças que vagavam sozinhas para serem devoradas. A verdade é que os contos de fadas não eram histórias para divertir crianças. Eles nasciam através do medo e da superstição das pessoas sobre coisas que aconteciam de verdade ou que pensavam que poderiam acontecer. Eram histórias transmitidas de geração em geração para assustar e prevenir, histórias sobre os perigos que, quem sabe, poderiam mesmo existir por aí. Um monstro canibal, devorador de criancinhas indefesas, com o poder de atrair e manipular as suas vítimas sem chamar a atenção.
enquanto parece frágil e indefesa sob a aparência de uma mulher velha e gentil, que pode oferecer abrigo, segurança e banquetes infinitos com tudo que se possa desejar. Existe um mito europeu muito antigo, um mito nascido na França medieval e que se espalhou por toda a Europa, e inspira os banquetes incríveis que a bruxa oferece para as crianças perdidas. Uma história sobre um país imaginário chamado Cocanha, uma utopia onde todo o alimento que se pudesse desejar existe em fartura e ninguém precisa trabalhar, ninguém fica doente. É um país dos prazeres com um clima sempre agradável e sempre seguro. Então imagina uma casa farta de comida ou mesmo feita de pura comida escondida no meio de uma floresta onde poucos poderiam chegar. Começa a parecer um sonho quentinho para quem está vivendo na miséria. Fenômenos como a Grande Fome, que aconteceu na Europa por volta de 1315, se arrastaram por muitos anos. Por conta de mudanças intensas no clima, animais e plantações acabaram morrendo, e por isso as pessoas não tinham de onde tirar alimento. Os crimes cresceram, o medo e a superstição criavam bruxas satânicas com poderes incompreensíveis e que devoravam criancinhas. Enquanto isso, relatos reais de canibalismo surgiam e alimentavam os mitos e as lendas. Mas de onde vêm os poderes da bruxa? Exercer poder sobre elementos naturais, induzir visões nas pessoas, alterar a realidade por meio de transformação de objetos, além da capacidade de se transformar e mudar a própria aparência, se passando por outras pessoas. E também a capacidade de mover e controlar outros objetos através da simples vontade. Esses são apenas alguns dos poderes da bruxa, e agora vamos falar das fontes desse poder. Logo no início do filme, conhecemos o conto de fadas da Garota de Chapéu Rosa, uma antiga lenda que conta a história de uma garota que teve sua morte profetizada ainda muito jovem. Para ser curada, o pai fez um pacto com uma bruxa. A garota receberia a cura, mas também o presente da escuridão. Dessa forma, sendo o pacto a primeira fonte de poder da bruxa. Acontece que um pacto não é a única forma de se tornar uma bruxa, e isso é o mais importante, porque o presente da escuridão é algo que pode existir dentro da pessoa, algo que nasce com ela. Como a velha bruxa diz, a única escolha a ser feita é despertar ou não o poder da escuridão. Isso é a essência da magia, a capacidade de se abrir para o oculto e ver o mundo como ele realmente é. Ouvir a floresta, ouvir e sentir o vento, sentir e conhecer a natureza e comungar com as suas forças. Algo que a Maria faz desde pequena. Ela vê coisas que ninguém mais vê, ela entende como o mundo funciona e como a maldade das pessoas também funciona. A terceira fonte de poder da bruxa, essa é a mais sutil e definitivamente bizarra. É o bálsamo, a substância que a bruxa e a Maria usam para controlar o cajado de madeira. Apesar do filme não explorar muito esse tema e nem dar uma resposta clara sobre o que é de fato aquela pasta pegajosa, provavelmente esse bálsamo foi inspirado em uma antiga crença que existia na Europa antiga, que as bruxas podiam voar pelos céus de noite e para isso usavam pedaços de madeira como vassouras ou um cajado como no filme, onde elas poderiam montar e sair voando. Mas para exercer controle sobre esses objetos, elas untavam eles com uma mistura de unguento e gordura feita do corpo dos bebês que as bruxas devoravam. E fazendo isso, elas também poderiam exercer controle sobre as pessoas, como a cena em que a bruxa controla o João. Se olhar bem, ele está todo melado com alguma coisa estranha, essa mesma substância que a Maria esfrega na mão para poder controlar o cajado e salvar o irmão. Como eu tinha dito, é um filme introspectivo e super rico em referências, mas não existe uma preocupação em explicar algumas coisas. Ao invés disso, muitas coisas acabam sendo apenas sugeridas e ficando abertas para interpretarmos, e algumas beiram até a ser pontas soltas, como o caçador que aparece para salvar as crianças logo no início da história. Ele faz um contraponto muito bom com toda a mensagem pessimista no filme sobre a maldade das pessoas, sobre como toda boa intenção sempre cobra um preço e que na realidade sempre existem interesses ou segundas intenções por trás. O caçador está ali para dizer que não é bem assim, mas a passagem dele no filme é tão breve que logo que ele vai embora a gente nem lembra mais dele. E tampouco do monstro que parece um zumbi e ataca as crianças. E no final das contas, o que era uma boa mensagem acaba se tornando uma ideia completamente efêmera e cai no esquecimento. O que é uma pena porque até uma referência legal ao conto da Chapeuzinho Vermelho acontece durante a conversa do caçador com as crianças, quando ele diz que devem ter cuidado ao falar com lobos na floresta. Mas a ideia fica só no ar. Com certeza, para quem esperava ver uma história igualzinha ao conto original de João e Maria, ou um típico filme de terror, pode acabar se decepcionando. É uma história da Maria, sobre o protagonismo feminino, sobre o amadurecimento dela como mulher e o poder de fazer as próprias escolhas, além de ter uma perspectiva das próprias bruxas sobre o que é ser uma bruxa e qual é o preço disso, além da marca que essas escolhas deixam e, no caso da magia, as pontas dos dedos ficando negros para simbolizar que não importa qual uso você faça do presente sombrio, sempre que você toca o conhecimento oculto, você se transforma em alguma coisa e fica marcado para sempre. Para quem viu o filme ou pretende ver, eu tenho uma pergunta: o que você acha da escolha
escolha da Maria no final da história. Faz sentido a escolha dela? Será que ela estava pensando no bem-estar do irmão quando mandou ele embora? Ou será que ela apenas abandonou o irmão à própria sorte para ele não ficar no caminho dela? Lá no meio da história, ela abandona ele uma vez na floresta, se arrepende e acaba voltando atrás. Mas no fim, ela volta a fazer a mesma coisa quando manda ele de volta para casa onde eles moravam, e era uma sentença de morte. Como que esse garoto vai sobreviver sozinho lá? É isso que eu quero saber. E se você tinha assistido esse filme e tinha odiado ele, me conta nos comentários se consegui te convencer do contrário ou se realmente não vale a pena.